Bom, então, pessoal, boa noite para todos e todas. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, né? Mesmo aí de forma remota, à distância. Mas vamos dar continuidade ao curso nosso de especialização em administração pública do século XXI e com essa disciplina de gestão de indicadores. A ideia hoje aqui é dar para vocês pelo menos algumas noções assim, né, para se situar um pouco mais com essa coisa aí de indicadores, né? Que negócio é esse? A minha formação é em medicina e administração pública, eu fiz as duas graduações aqui na nossa universidade, fiz o mestrado na área de finanças aqui no PPGA e fiz o doutorado em epidemiologia na própria Faculdade de Medicina. E sou professor na URGS desde 1990, desde o milênio passado aí. E sempre gostei muito desta área, né, de trabalhar com indicadores e para mim realmente é fundamental para quem quer trabalhar com gestão ter indicadores à mão, mesmo que a gente muitas vezes tenha que tomar decisões sem ter a informação completa, né? A gente sabe que há um limite para conseguir reunir uma informação para tomar uma boa decisão e que muitas vezes esse limite pode extrapolar o tempo que a gente tem para tomar a decisão, né? Mas o ideal é que a gente sempre tenha essas possibilidades, né, esses resultados à mão para tomar as melhores decisões possíveis, né? Então, o que que a gente vai dar uma examinada hoje? Primeiro, vamos tentar entender o que que é um indicador. A gente pode definir um indicador como uma medida sumária, né? Uma coisa condensada que vai capturar algumas informações relevantes de diferentes atributos, dimensões, né, e de desempenho, no nosso caso aqui, da administração pública. E a gente pode dizer também que os indicadores eles servem para a gente fazer muita comparação entre países, ou entre regiões, entre estados, municípios, né, para avaliar justamente o estado das populações e dar uma base para planejamento governamental. E o indicador pode, né, abranger fatores demográficos, de alimentação, nutrição, educação, condição de trabalho, situação de emprego, transporte, segurança social, liberdade humana. Então, é aplicável, né, a N campos de atividade humana. A gente consegue, de alguma maneira, expressar num indicador. Claro que alguns indicadores têm vamos dizer assim, uma qualidade melhor, e a gente vai trabalhar mais que negócios de qualidade do indicador do que outros, né? Mas o indicador ele serve para isso, para comparar o observado num certo local, num determinado momento histórico também, né? Com o observado em outros locais, e até pode ser no mesmo tempo ou em tempo diferente também, né? E para construir o indicador, a gente tem que pensar em algumas coisas para poder aproveitar melhor esta informação que o indicador traz, né? Então, a gente já viu aqui que são medidas simples, que têm alguma informação que seja relevante, né, sobre o desempenho do sistema, e que quando a gente examina um conjunto de indicadores, na verdade, eles vão auxiliar a gente a refletir sobre a situação de um sistema aqui entendido, né, lá pela teoria dos sistemas, a administração, aquele conjunto de partes coordenadas entre si, com algum objetivo em comum. Então, esses indicadores podem nos ajudar a conhecer melhor esse sistema e servir para vigilância, para monitoramento e para avaliar as condições daquele sistema. E aí a gente tem que pensar, quando escolhe um indicador, ou quando vai construir um indicador também, muitas vezes a gente se depara com situações que nós fomos levados a ter que construir algum indicador. Então, o que que nós temos que pensar que um indicador deve ter? Bom, ele tem que ter primeiro a validade, ele tem que ter uma capacidade de medir o que ele pretende, ele tem que ter relação, óbvio, né, com aquilo que ele pretende medir, que ele pretende indicar. Mas a gente tem duas propriedades muito interessantes aí que são a chamada sensibilidade e a especificidade, né? Um indicador ele tem que ser sensível o suficiente, que significa o quê, né? Quando o fenômeno que eu estou acompanhando ele existe, o indicador ele tem que se alterar, ele tem que refletir a existência desse fenômeno. Então isso é a sensibilidade do indicador.
Não adianta eu ter um fenômeno que eu estou acompanhando, né, ou estou avaliando, estou, né, fazendo um monitoramento, e essa situação, esse estado, vamos dizer assim, ele se altera e o meu indicador não consegue captar. Então, isso é um problema. Esse indicador, ele tem que ter um grau de sensibilidade para quando o fenômeno acontecer, seja lá o que eu estiver acompanhando, estudando, o indicador se altere também, né? E por outro lado, tem uma outra propriedade que é a especificidade, que é quando o fenômeno não existe, está, digamos, parado, quieto lá, o indicador não pode se alterar. Não tem sentido o meu indicador mudar quando o fenômeno não está acontecendo. Então tem algum problema aí. E é claro que a gente não tem indicadores que têm 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Isso é praticamente impossível, né, gente? Nós vamos ter alguns indicadores que vão ter mais sensibilidade, outros vão ter mais especificidade, e muitas vezes tu tem que fazer até combinações de indicadores. Usar primeiro um indicador mais sensível para fazer uma triagem das coisas que tu quer identificar, e depois usar às vezes um outro indicador que tem como propriedade uma especificidade maior. Então, esse joguinho, digamos assim, né, de sensibilidade, especificidade, são atributos realmente importantes e que vão caracterizar um indicador. Via de regra, quando a gente desenvolve, organiza, planeja, estrutura um indicador com muita sensibilidade, a gente não consegue que ele seja tão específico e vice-versa, tá? Então tem uma espécie de um trade-off aí que a gente chama, né, entre essas duas propriedades. Mas são coisas sempre para a gente investigar, quer dizer, o fenômeno existe, o meu indicador consegue capturar, e o fenômeno não existe, e o indicador, então, ele tem que ficar quietinho, não pode se alterar, senão vai dar um resultado falso ali. Então, são duas propriedades importantes e que, via de regra, a gente testa esse nosso indicador contra um padrão ouro, contra uma situação ideal, onde eu vou verificar o que, que realmente está acontecendo. Tá? Muitas vezes a gente não consegue também um padrão ouro adequado para realmente examinar a sensibilidade, a especificidade do indicador. E aí tem algumas outras propriedades também importantes no indicador. Ele tem que ser confiável, quer dizer, se eu estou repetindo, né, em condições parecidas, iguais, tem que reproduzir o mesmo resultado, senão perde o sentido daquele indicador. Então ele tem que ser um indicador também confiável, ou seja, ele tem que ter aquela reprodutibilidade quando eu aplico numa situação similar a uma outra que eu estava aplicando, senão aquele indicador não vai servir. Tá? Às vezes a confiabilidade ela se dá num determinado período só, né? Em outros períodos tu não consegue reproduzir. Então tem que examinar muito bem quando a gente propõe usar um indicador se ele tem esta confiabilidade. Um outro atributo também importante é a mensurabilidade. O que que é isso? Eu tenho que procurar indicadores que vão se basear em dados disponíveis e também fácil de conseguir. Não adianta eu ter um indicador excelente, mas que para eu conseguir aqueles dados é um sacrifício, né? É uma tormenta para conseguir, né? Eu vou exigir uma carga de trabalho das pessoas enorme para poder medir, então não tem sentido. Então, assim, é importante que esses indicadores eles se baseiem em dados que sejam disponíveis e sejam fáceis de conseguir. Senão, vai dar mais trabalho construir um indicador do que fazer a sua utilização, né? Ele tem que ser também um indicador relevante para que atenda, né, às prioridades que a administração define, então, que ele realmente contribua para uma boa tomada de decisões. E também ele tem que ter o custo-efetividade, quer dizer, todo aquele tempo e recurso que nem a gente estava mencionando antes, investido em coletar o dado, transformar ele no indicador, tem que valer a pena, porque senão daqui a pouco eu posso ter um custo muito maior do que só para construir o indicador, né? Do que o resultado que eu vou obter a partir da decisão que eu for tomar com aquele indicador. Vejam, são atributos, e aqui a gente está num mundo meio teórico, assim, abstrato, né? Mas que a gente consegue, dependendo dos indicadores,
identificar esses atributos em cada um, né? Como eu disse, às vezes o indicador ele tem pode ter um custo-efetividade melhor em relação à confiabilidade, pode ter uma validade maior em relação à especificidade. Então a gente não tem um indicador que tenha o máximo ou o melhor de todas as propriedades. Mas isso aí é um horizonte, digamos assim, que a gente deve buscar. E aí, a gente tem uma espécie de sequência, vamos dizer assim, de coisas que são bastante relevantes de considerar se eu quero organizar, montar, né, um indicador. E são essencialmente 9 itens. Vocês estão conseguindo acompanhar aí a projeção, tudo, pessoal? Como é que está isso aí? Estão conseguindo ver a projeção aqui que eu estou passando aqui? Estamos conseguindo Sim, troca acompanhar, sim, professor. professor. Ah, ótimo, então, tá. Então, a gente colocou aqui esses, vamos dizer assim, 9 itens, né, que são importantes. A gente pode fazer uma espécie de uma fichinha do indicador que a gente quer utilizar, tá? E nessa fichinha vai ter lá o nome de batismo dele, como é que é o nome do indicador, né? Uma fórmula, como é que eu calculo aquele indicador, uma especificação de tipo que é aquele indicador, nós já vamos trabalhar um pouquinho mais isso aí, taxa, coeficiente, índice, né? Razão, a diferença entre essas palavrinhas todas, de onde é que eu consigo esse indicador, né? Se também eu consigo esses dados de forma retrospectiva, ou seja, lá do passado, se eu estou fazendo, na verdade, uma prospecção, se é no momento presente, né? Eu também tenho que descrever, digamos, nessa fichinha do indicador, né, como é que eu consigo os dados, como é que eu coleto, vamos dizer assim, uma amostra para gerar esse indicador. Quem é que é o responsável por elaborar esse indicador? Se é uma pessoa especificamente, se é um setor, uma divisão, um departamento, né? Uma coisa bem importante é que a frequência, se eu tenho que obter esse indicador diariamente, ou todas as horas, ou eu posso obter ele uma vez por mês, ou a cada 6 meses, ou até uma vez por ano, né? Então, com que frequência? E isso está associado também àquela questão do custo-efetividade, né? Talvez o ideal fosse utilizar um indicador todos os dias, mas se eu for medir todos os dias, eu vou ter um custo ali enorme e vale mais a pena eu fazer essas medições uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias. Então, a frequência aqui é um item bastante importante, porque muitas vezes vai determinar aí o custo, inclusive, no sentido de esforço despendido para conseguir calcular esse indicador, né? E aí, objetivo, meta, motivo, valor, tempo, prazo do item que você quer medir, que existe uma série de situações, o que que eu estou querendo, no fundo, com aquele indicador, tá? Então, esses são, digamos, itens e a gente brinca aí que é uma espécie de uma fichinha que a gente faz para o indicador, mas é a documentação, né? Para até outra pessoa que queira reproduzir o indicador, que queira aplicar num outro setor, ela se localize e consiga reproduzir, que é uma daquelas características, né, da confiabilidade lá, esse mesmo indicador numa outra circunstância, um outro local, ou até um outro tempo. E aí, gente, um indicador, ele pode ser expresso tanto em número absoluto quanto em número relativo. E a gente tem aí uma série de números relativos, né, que nos ajudam a expressar indicadores. A gente tem índices, a gente tem razões, a gente tem proporções, a gente tem taxas ou coeficientes, né? Nós temos as famosas medidas de tendência central ou medidas de dispersão ou variabilidade. E nós vamos dar uma olhadinha agora em cada uma dessas possibilidades aí, né? Para conhecer um pouquinho mais, ou fica um pouco mais claro para, de repente, quem não tem isso tão nítido assim, né? As diferenças entre esses diferentes termos aí, né? Como coeficiente, razão, proporção. Então vamos ver. Primeiro, assim, eu posso usar como indicador número absoluto, tá?
Muitas pessoas, às vezes, têm um certo, eu diria até preconceito com o número absoluto, imaginando que, que não são adequados para Para serem utilizados como indicadores. Na realidade, né, pessoal, dependendo de para que eu estou utilizando, o número absoluto ele é suficiente, né? Por exemplo, a gente trouxe aqui, né, casos de populações pequenas ou mesmo eventos não muito comuns, né? Isso pode ser utilizado, o número absoluto, né? A gente colocou aqui, por exemplo, um distrito geográfico, um pedaço numa área, se tu pegar o número de casos de leucemia, que não costuma ser também assim uma avalanche de casos, mas ele dá para as pessoas uma ideia. As pessoas até têm assim, ó, que tem umas 1.000, 2.000 pessoas, e a gente sabe que está tendo lá 2, 3 casos por ano, né? Então, esse 2, 3 casos é um número absoluto, mas que dá uma ideia de, né, indicador. Sim, é possível. Ou, por exemplo, se eu estou pegando municípios pequenos, municípios com menos de 5.000 habitantes, sabia lá o número de internação por derrame, por AVC, né? Então, mesmo sem eu fazer nenhuma relação com a população, eu já sei que o município é pequeno, não tem mais do que 5.000 habitantes, eu consigo me localizar, digamos assim, com um número absoluto. Então, muitas vezes, a gente não tem outra informação e tem que apelar, digamos assim, para os números absolutos. Então, eles têm sim a sua validade, né? Agora, quando a gente começa a utilizar números relativos, via de regra, as coisas ficam mais ricas, no sentido de que a informação se torna, né, mais preciosa, mais poderosa, né? E aí, às vezes, as pessoas confundem algumas coisinhas aí de índice, razão, proporção. A primeira coisa que a gente quer mostrar para vocês é a definição de índice. Um índice, eu estou fazendo uma relação, né, que em geral ali está expressa pela barrinha de divisão, entre entidades de natureza distinta. E acho que o mais conhecido, né, com certeza todos vocês já devem ter ouvido falar aí, que é o IMC, o Índice de Massa Corporal. Então, vejam, são entidades de natureza distinta. Uma coisa é peso, né, medido lá em quilogramas, outra coisa altura, medida em centímetros ou metros. Então, vocês vejam aqui, a gente tem um exemplo de índice. Eu estou fazendo uma relação entre entidades que têm naturezas distintas, né? Então, peso não está dentro da altura, a altura não está dentro do peso, então estou fazendo relação aí entre coisas distintas, né? Então, isso me dá um índice. E aí eu tenho aqui uma classificação conforme aí ah, o resultado desse índice, eu faço um enquadramento, tá? Então, guardar isso que índice sempre é esta relação entre entidades com naturezas distintas, né? E aí entra uma divisãozinha aí que às vezes dá um pouquinho mais de complicação, né? O que que é essas complicações? É a diferença entre razão e proporção, né? Por exemplo, razão, né, é uma fração, que nem a gente está expressando aqui, né, o A sobre o B, mas observem que parte, né, ou pelo menos o numerador todo, ele não está dentro do denominador. Então, o numerador, vamos lembrar lá da matemática, do ensino fundamental, né, quer dizer, aquela parte de cima aqui na fração, ele não é um subconjunto, ele não faz parte do denominador. Então aqui a gente, por exemplo, é um indicador bastante utilizado, a razão de sexo, né? Conforme faixa etária, conforme, por exemplo, um local, conforme uma região, né? Então, tu tem razão de sexo, que vejam, né? Um subconjunto, o de cima, né? Não é subconjunto do de baixo, tá? Já na proporção, a situação é diferente. Na proporção, eu também tenho uma fração, mas observem aqui que a partezinha do numerador, ela está dentro do denominador. Aqui a gente tem um exemplo de uma olha proporção, aqui, a mortalidade proporcional por câncer de mama.
onde, vejam, a gente pegou o número de óbitos de câncer de mama num certo ano e dividiu pelo número total de óbitos no período. Então, nesse número total de óbitos, obviamente, estão os óbitos por câncer de mama. E é o que essa formulinha matemática aqui expressa o A dividido pelo A mais alguma outra coisa. Tá? Então, notem que aqui são razões e aqui são proporções. Cuidado que a gente tem que ter, né, quando está construindo um indicador para definir ele. Olha, isso é uma razão ou é uma proporção? Né? Porque isso pode ter lá algumas implicações na hora de eu interpretar, de eu utilizar essa informação para minha tomada de decisões na administração pública. E os coeficientes, vejam, eles têm uma, uma base referencial aqui, né, que, que vai ser gerar uma potência de 10. Né? Então, que tem um número de eventos reais, os que poderiam acontecer. E se multiplica por uma potência de 10 para ficar mais fácil, inclusive, a leitura, para não ter que ficar lendo lá 0,000000001. Né? Então, se multiplica e se expressa por 10.000 habitantes, se expressa por 100.000 habitantes, por exemplo, né? Ou pode também, eu estou trazendo muitos exemplos da área da saúde, que é a minha área, mas a gente pode expressar por eventos, pode expressar por N outras medidas, né, vamos dizer assim, tá? É possível também. Mas aqui, observem, né, a gente tem, lato sensu, eles são taxas, e quando a gente coloca vezes 10 na terceira, por exemplo, vezes 1.000, né, ou por 1.000 habitantes, ou por 100.000 habitantes, a gente tem aí, então, um coeficiente. Aqui a gente traz, por exemplo, a prevalência, o número de casos que existem, por exemplo, de asma numa população, e todas as pessoas daquela população. Tá? Como eu disse, se multiplica por 10 numa certa potência para facilitar a leitura, é só isso. Quer dizer, eu poderia colocar 0,03, né? Mas quando eu coloco 3 vezes 10 dá menos 2, ou então 3 vezes, né? ah, três casas por 100 habitantes, fica mais fácil de ler e de compreender até, né? Aqui também a gente traz a incidência, que seriam casos novos, que são acrescidos naquele período, por exemplo, na população. Em tese, poderia toda a população, digamos, ser afetada. Então, esse numerador, né, ou esse aqui, eles poderiam, né, na verdade, ser convertidos no total aqui de pessoas da população, e a relação aqui ia dar 1. Tá? Então, o coeficiente, uma das coisas que a gente guarda aqui, é a base referencial, vezes 10, né, ao quadrado, ao cubo, na quarta, então, vezes 10.000 habitantes, vezes 1 milhão de habitantes, conforme o evento que eu estou estudando. Né? Se eu estou estudando lá microcirurgia cerebral, vou expressar isso por 1 milhão de habitantes, porque não é um evento tão comum. Agora, se o meu evento é mais comum, eu posso botar por 100 habitantes ou por 1.000 habitantes, por exemplo. Né? Então, às vezes vai da grandeza daquele fenômeno que eu estou estudando. E aí, assim, nós estamos vendo aqui, ó, né, índice, razão, proporção, esses coeficientes, e a gente entra na ideia de risco. Eu vou comentar um pouquinho mais com vocês essas coisas de risco, porque ela se tornou um conceito bem central, na verdade, na nossa sociedade e principalmente para os gestores públicos, que muitas vezes vão ter que tomar uma decisão muito baseada no risco e não numa certeza, né? Então, assim, num mundo de incertezas que a gente tem, muitas vezes é necessário tomar uma decisão baseado no risco. E o risco, o que que é? Né? E depois a gente vai ver alguns indicadores aí para nos ajudar a medir, ou pelo menos, né, chegar próximo do tamanho desse risco. Ora, o risco é esta construção mental que faz uma relação entre coisas do presente, ações e circunstâncias do presente, e um eventual resultado no futuro. Né? Então, se tu não tem ideia sobre o futuro, nenhuma ideia do futuro, fica difícil imaginar como atuar hoje, né? Porque a ideia sempre, no caso
na administração, seja ela pública ou privada, né? Ou, de uma maneira geral, para quem é gestor, e isso vale inclusive para a própria vida da gente, a gente tem aquela noção de planejamento, né? Como algo que tu faz para evitar que a situação deteriore. A situação atual pode não ser ideal, mas está boa, então não quero que deteriore. Ou então a situação atual não está boa e eu quero fazer coisas para melhorar a situação. Então, se eu não tenho ideia nenhuma sobre o futuro, vai ficar muito difícil eu tomar qualquer decisão agora, tá? E há algumas coisas também, porque em algumas situações, aquilo que eu estou pensando, né, sobre circunstâncias que poderão piorar ou melhorar no futuro, pode ser uma doença, pode ser um agravo, pode ser uma condição, mas que muitas vezes não é reconhecida na cultura, né? Ou então, pode até existir e as pessoas achar que não tem como controlar ou como mudar o curso daquelas coisas. Já disseram que acreditar em planejamento é ter, na verdade, uma concepção não determinística de história. É achar que eu posso sim modificar, seja a minha história de vida, seja a história de uma comunidade, né? Então, quando eu faço planejamento, eu estou acreditando que a história pode sim ser modificada. Agora, se esta crença que eu não posso mudar o futuro, ela não é uma crença comum na sociedade, não há indicador, né, gente, que vá fazer esse tipo de mudança, tá? Então, o risco, de uma maneira geral, é a probabilidade de algum evento, via de regra indesejado, que eu quero evitar, tá? Pode ser também até, né, o risco de um evento desejado, mas o mais comum é se associar a probabilidades de coisas que eu não queira reconhecer. E, de uma maneira mais restrita, a gente pode dizer que o risco ele está relacionado àquela probabilidade, vejam, a gente está discutindo aqui conceitos, coisas matemáticas, né? Que a pessoa exposta a alguns fatores, que a gente vai chamar aqui de fatores de risco, podem apresentar um certo desfecho. Que pode ser em seguida, pode ser mais adiante, uma semana, um mês, alguns anos depois, né? Então, o risco, a gente pode dizer, daí lá no campo epidemiológico, que é uma espécie de correspondente daquele conceito matemático de probabilidade, tá? Então, esta relação aí entre risco e probabilidade, ela é importante. E vejam que essa concepção de risco, ela entra inclusive na nossa Constituição, né? De novo, trago aí o exemplo da área da saúde, onde a gente tem lá na nossa Constituição Federal um artigo estabelecendo a saúde como direito de todos, dever do Estado. E aí o que que diz lá, né? Políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Então vejam como é um conceito importante. Ele não existia, digamos assim, na cultura ocidental até em torno do século XVI, e ele começa a ser cada vez incorporado. E, em especial, no campo das ciências sociais, no campo das políticas sociais, esta noção de risco ela começa a se tornar cada vez mais relevante a partir lá de meados do século XX, né? E aí começa a surgir uma série de indicadores para tentar avaliar, para tentar medir, né, o risco das pessoas, das populações, de desenvolver algum agravo ou então de ter algum desfecho que não seja tão favorável. E aí a ideia de que o Estado, o poder público, de alguma maneira, mediante políticas sociais, políticas econômicas, tivesse algum papel em reduzir o risco, né, desses eventos se tornarem reais. Agora, por um lado também, né, essa ideia de risco ela pode ser usada para legitimar algumas políticas ou para desacreditar, pode também para proteger os indivíduos ou então alguns agentes individuais de certas instituições. Então, assim, é um conceito que a gente tem que estar bastante atento, porque ele pode agir de certa forma retrospectiva para dizer, né, aconteceu tal coisa porque a pessoa estava exposta a determinado fator de risco,
Então ele vira um fator explicativo, né, que muitas vezes é bastante incompleto, né. Também ele pode servir para o futuro, dizer: "Ó, se tu tiver tal e tal comportamento, ou tal e tal, postura, né, tu tens menos risco de desenvolver ou, né, ou de ser afetado desta forma". E também no presente, que pode ser utilizado para restringir ou habilitar acesso a diferentes áreas de atividade humana. Então esse conceito de risco, ele serve para muitas coisas assim, e ele tem, expressões matemáticas como risco relativo, risco atribuível e outras que a gente pode, enunciar e pode calcular também, né, e são indicadores que podem ou não auxiliar na definição de políticas numa população, num certo território, num determinado momento. E é interessante porque a maneira do risco trabalhar, vamos dizer assim, né, são enunciados sobre o futuro, né? E como é na verdade, um enunciado sobre o futuro em termos de probabilidade, né, não quer dizer que necessariamente vai acontecer. Então a gente tem enunciados, né, como do tipo, olha, quem fuma tem mais risco de desenvolver câncer de pulmão, que já está sobejamente comprovado. Mas notem que mesmo sobejamente comprovado, está sobejamente comprovado em termos de probabilidade. Então sempre vai ter lá aquele que fumou a vida inteira e não desenvolveu câncer de pulmão, e aquele outro ao contrário, que nunca fumou e teve câncer de pulmão. Por quê? Porque essa é uma medida de probabilidade, né? Então, nesse sentido, ela contém um certo grau de ficção, né? Então, muito cuidado quando a gente incorpora esta percepção, né, nas decisões, porque são sempre enunciados probabilísticos, que vão ajudar, sim, mas eles não são enunciados determinísticos, né, gente? Não tem, é sempre intervenções baseadas, né, para gente da área técnica, sempre em um enunciado probabilístico. O que, de certa maneira, defende até quem está fazendo o enunciado de erro de predição, porque não se tem nunca certeza com esses indicadores que medem risco, e sim, sempre se está falando de probabilidade de coisas possíveis de acontecer, tá? Então, termina que muitas vezes isso pode ser utilizado para jogos de poder, né? Inclusive, em relação a que informações tu pode ou não fornecer para as pessoas, porque dependendo disso, tu vai alterar alguns comportamentos. Então, é só para lembrar toda essas potencialidades, digamos, né, da ideia de risco. E no campo epidemiológico, aí, que é o campo que eu mais trabalho, né, termina dizendo que é a própria epidemiologia que informa esses fatores de risco, né? Então, que nem comida gordurosa, as tentações do colesterol, fumaça, cigarro, e de certa maneira são, digamos, as portas que tu vai fechar a entrada da morte ou do sofrimento quando tu utiliza esse discurso do risco, né? Então ele é bastante importante, muitas vezes ele entra nas discussões das definições de política sem a gente se dar muito conta de como é que foi, ou que indicadores foram utilizados para medir aquele risco, né? Então, aqui também algumas algumas coisinhas. Eu não sei se alguém quiser, pessoal, interromper ou perguntar alguma coisa aí, fiquem bem à vontade, tá? Me interrompam aí, não tem problema aí, usem o microfone, o chat, né? Não tem problema. Mas aqui a gente traz também, né, essas relações do risco, né, com probabilidade. Então, o risco não deixa de ser uma medida de frequência, do tipo proporção, onde o numerador está dentro do denominador, né? Então, é diferente da chance, né, onde o numerador não está no denominador, tá? Então, isso aqui vai ser importante até para os tipos de estudos que são feitos quando as pessoas estão expostas, por exemplo, a alguns fatores de risco, se elas vão ou não desenvolver,
determinadas características ou determinados desfechos. E tem até uma relaçãozinha entre forma de probabilidade, de chance, a gente até não vai entrar muito aí, para não encher muito a cabeça aí, né, de vocês nesse horário da noite. E aí só a gente tem que lembrar da importância para os indicadores do campo todo da estatística e de testes de hipótese. Acho que todo mundo aqui, né, acho não, tenho certeza, todo mundo já ouviu falar na média aritmética, tem aquela formulazinha, né, que está nessas maneiras simbólicas, mas tu vai somando os diferentes componentes e divide pela quantidade, né? A gente tem outros tipos de média, que nem média ponderada, média harmônica e outros, né? Média geométrica. Mas a mais conhecida dessas medidas de tendência central e que é um indicador muito poderoso é a média aritmética. É a média comum, a média simples, e não deixa de se constituir num indicador extremamente utilizado na administração pública, né? Um indicador bastante fácil de ser obtido, né? E que, de novo, assim, pela sua facilidade, tem um amplo uso em diferentes áreas da administração pública ou da administração de uma maneira geral, né? A gente tem outras duas medidas de tendência central, tenho certeza que vocês também já devem ter ouvido falar, a mediana, que reparte, vamos dizer assim, a distribuição, metade dos valores abaixo, metade dos valores acima, né? E a moda, que é o mais frequente. Então, eu usar, por exemplo, né, se eu tenho uma comunidade, tenho lá informações sobre a renda, usar média, mediana e moda me ajuda a ter, de novo, um panorama daquela comunidade, né, e que são, como estava dizendo para vocês, indicadores possíveis de serem utilizados no campo da administração pública. E é interessante, tem sido recentemente, não, vamos dizer assim, nas últimas décadas aí, tem se usado muito a chamada amplitude interquartil, né? Que é, na verdade, uma derivação aqui da mediana, né? Onde a gente coloca em ordem desde o menor valor até o maior, né? E aí a gente tem a mediana lá, que separa metade das observações para cima, metade para baixo, mas eu faço mais uma divisão, né? Então, um grupo com 25% das observações, outro grupo com 25%, outro com 25% e assim por diante. E essa distância entre o chamado percentil 25, né, que é o primeiro corte, e depois o percentil 75, que seria o terceiro, porque o segundo é a mediana, é o 50, a gente chama de amplitude interquartil. Então, quando a minha distribuição ela não é exatamente simétrica, né, a amplitude interquartil ela ajuda bastante. E ela tem sido utilizada bastante na administração pública também, para fazer descrições, né, como digo, de comunidades, de municípios, estados, de determinados fenômenos. Então, a ajuda é um outro indicador que vocês também podem utilizar, tá? Além daqueles clássicos lá da média, mediana, moda, mas essa amplitude interquartil, né? Então, ela ajuda a gente a conhecer, principalmente quando a distribuição não é exatamente simétrica. Então, essa amplitude interquartil pode ajudar como mais um tipo de indicador, né, daquele fenômeno que eu estou estudando. Bom, e também tem aquelas medidas de dispersão de variabilidade, que também todos já devem ter ouvido falar aí. A mais clássica, a mais conhecida aí é o desvio padrão, né, que tem pelo menos umas duas maneiras de calcular. Uma delas a gente trouxe aqui, faz a diferença da média, leva ao quadrado, né, divide por menos um, depois vai tirar toda a raiz quadrada, né? Mas o interessante do desvio padrão é que ele nos permite calcular uma coisa chamada erro padrão. Tá? E com o erro padrão, o que que eu faço? Né? Eu pego o desvio padrão e divido lá pela raiz quadrada das minhas observações. Isso é o erro padrão. Tá bom, mas e aí? Serve para quê isso? Ora, quando eu combino com a média e mais um valor z, eu tenho o chamado intervalo de confiança, e que é bastante útil, né, para a gente saber aí os limites inferiores e superiores, uma certa confiança
que a média daquela população está dentro daqueles valores. E o intervalo de confiança ajuda, por exemplo, quando eu quero comparar, que nem aqui, prevalência, aqui a gente está trazendo de mulheres fumantes, tá? Isso é dados de uma pesquisa do Ministério da Saúde, o PIGTEL, um inquérito telefônico. Então eu olho aqui assim, Porto Alegre 18,6, São Paulo 16,8 e Aracaju 8,6, tá? E aí vocês estão vendo que tem essa barrinha aqui, né? Que é o intervalo de confiança de 95%, que foi calculado daquele jeito lá, média, mais ou menos, um valor Z, pode ser um em 96, se eu estou trabalhando com 95%, né, vezes o erro padrão, que você já viu, que é o desvio padrão sobre a raiz quadrada do N. Então, assim, para que serve tudo isso? Para nos ajudar a gente a dizer se isso aqui, se tem realmente diferença ou não desses valores, né? Porque, assim, será que a prevalência de mulher fumante em Porto Alegre e São Paulo, a gente pode dizer que é semelhante, né? Então, sim, é semelhante. Por quê? Porque os intervalos de confiança calculados daquele jeito que eu mostrei para vocês, eles estão se sobrepondo. Então, quando tem sobreposição de intervalo de confiança, que nem nesse caso aqui, ó, né? A média é 16,8, mas o limite superior 19,7, o inferior 13,8, aqui 21,8 e 15,5, está se sobrepondo os dois intervalos de confiança. Então, dá para a gente dizer que não tem diferença significativa entre a prevalência de mulher fumante em Porto Alegre e São Paulo, ou seja, são prevalências semelhantes. Então, se eu apresento para vocês só a média 18 e 16, é capaz das pessoas dizerem assim, sim, mas 18 e 16 eu posso achar que é um diferente do outro, eu posso achar que está semelhante. Conforme o meu intervalo de confiança, se eles estão se sobrepondo, eu posso dizer que são semelhantes. Mas se esses intervalos de confiança não se sobrepusessem, eu poderia afirmar que existe uma diferença, sim. Tá? E notem que o intervalo de confiança ele é tanto menor quanto, a gente vai voltar na fórmula lá do erro padrão, quanto maior essa divisão aqui pela raiz de n. Então, quanto maior o meu n, maior vai ser o denominador, menor o erro padrão, consequentemente, intervalo de confiança menor. Tá? Por isso aí a relação, né, entre o tamanho da amostra e esse intervalo de confiança. Né? Amostras pequenas geram grandes intervalos de confiança e a gente não consegue saber com exatidão se um número realmente é diferente do outro. Quando eu aumento o tamanho da minha amostra, eu termino reduzindo, né, o erro padrão, consequentemente, o meu intervalo de confiança diminui e eu consigo identificar com mais facilidade se tem diferenças ou não. Então, são indicadores aí, como esse intervalo de confiança, que podem nos ajudar a tomar algumas decisões. Olha, de fato, tem diferença dessas duas cidades em relação a Aracaju, mas entre elas, né, com essa amostra realizada, não tem tanta diferença assim, né? A gente tem também testes de hipóteses, né, que para verificar uma associação ou não, a gente pode fazer comparação aí entre média, entre proporção, para ver se tem diferença ou não. E aí, já nos encaminhando para o final da aula de hoje, eu trouxe para vocês alguns exemplos de artigos que a gente teve a oportunidade de fazer utilizando muito indicadores, né? Já faz um tempo atrás, publiquei aí com dois colegas esse artigo que era uma avaliação da situação de saúde por profissionais da atenção primária com base em georreferenciamento de sistema de informação. Um trabalho muito interessante porque a gente apresentou para as pessoas, primeiro, determinados resultados, né, das microáreas onde as pessoas trabalhavam, apresentou no formato de tabelas e pediu para as pessoas hierarquizarem, né, quais seriam as prioridades naqueles territórios. As pessoas fizeram lá o seu ordenamento. Passou um tempo, a gente apresentou a mesma informação, mas não mais por tabela.
apresentamos os mesmos dados, mas com mapas coloridos, né? E a resposta, o resultado foi diferente, gente. Tá? Então, assim, embora a informação fosse a mesma, né, a avaliação da situação de saúde, né, pelas pessoas, ela era diferente conforme a maneira, inclusive, que era apresentado. Então, vejam, indicadores numéricos em tabela e, de certa maneira, indicadores representados por uma escala de cores no mapa. E isto fazia com que as pessoas tivessem noções de o que que é prioritário diferentes apenas pelo formato de apresentação. Então, isso aqui é interessante para vocês guardarem aí, né? Que às vezes o jeito de apresentar a informação ele pode influir na maneira da pessoa interpretar e, consequentemente, tomar a decisão, tá? A gente identificou bem claro, assim, algumas situações onde mudava a ordem das prioridades, né, exclusivamente por conta dessa forma diferente de apresentar. Aqui a gente traz um outro trabalho também, que nós fizemos no âmbito de uma consultoria para a Organização Pan-Americana de Saúde, utilizando dados do PNUD. O PNUD fez um trabalho maravilhoso com o censo de 2010, que ele disponibilizou os dados dos distritos censitários, né? Sempre que a gente queria dado do IBGE, a gente conseguia até no nível de desagregação de município, mas o dado por distrito censitário era mais difícil de conseguir do IBGE. E o PNUD, esse Programa das Nações Unidas, ele, digamos assim, graciosamente disponibilizou os dados do censo demográfico por distrito censitário, a menor unidade lá de análise do IBGE. E a gente, então, eu e os outros colegas, analisamos uma série de informações da Restinga, né, comparado com outras áreas de Porto Alegre, examinando questões como renda média per capita, mortalidade infantil, longevidade, outros, né? Para comparar como é que estava essa situação, né? E também um indicador bastante importante que a gente examinou era os residentes com ensino fundamental completo e a relação com a renda média das famílias. Aqui até tem no gráfico acima, né? Mostrando esta relação. Tá? Então, também são indicadores que a gente pode examinar, e aqui a gente teve a oportunidade de fazer isso de uma forma intraurbana. O mais comum era a gente apresentar sempre, ou estudar, fazendo comparações entre os municípios, né? Aqui a gente fez comparação dentro do próprio município de Porto Alegre, com esses microdados, vamos dizer assim, do IBGE. Né? Aqui já um outro enfoque bastante diferente, que a gente também fez, sobre indicadores de vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária, durante um certo período, tinha toda uma pactuação com indicadores que os municípios deveriam apresentar. E a gente foi dar uma examinada nesse banco de dados aí. O primeiro autor, inclusive, aqui fez a sua dissertação de mestrado em função desses dados, e a gente observava que tinha alguns municípios que simplesmente não tinha informação nenhuma no banco de dados, esse, né, federal, sobre as ações das vigilâncias sanitárias municipais. Eu me lembro que esse colega mestrando, ele até ficou muito chateado, muito triste, que não estava dando resultado nenhum. E aí eu, professor Ronaldo também, né, dizemos, não, olha, isso aí é até um resultado importante para mostrar como a gente tem deficiência de informação, informações incompletas, né? Então havia uma série de indicadores de vigilância sanitária extremamente relevantes, mas que a gente não tinha a alimentação do banco de dados pelos municípios, né? Aqui também um estudo que a gente teve a oportunidade de fazer em Porto Alegre, acompanhando a distribuição da mortalidade infantil e onde é que se localizavam os serviços de atenção primária à saúde. Também fizemos uma série de mapas, né, vendo as áreas onde a mortalidade infantil era maior e onde se localizavam
os serviços. A utilização de mapas, né, pessoal, hoje em dia está bem mais facilitada, tem uma série de programas aí, então torna bastante até agradável visualmente, né, para as pessoas se localizarem. No nosso meio, a gente até quer destacar aqui, talvez o primeiro estudo clássico que utilizou georreferenciamento, ou atribuiu, distribuiu no espaço para localizar, um estudo do falecido já sanitarista Ayrton Fishman, onde ele mostrava uma concentração de óbitos infantis perto de um arroio no Campo da Tuca, em Porto Alegre, isso lá em 84, 85 do século passado, né, gente? Depois nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo específico da mortalidade na área da unidade sanitária Murialdo, por exemplo, né? E aí, posteriormente, ficou cada vez mais fácil tu conseguir examinar, por exemplo, esses bancos de dados e fazer georreferenciamento com os sistemas de processamento que a gente tem hoje em dia, né? Aqui uma outra abordagem também que a gente teve a oportunidade de fazer, que são indicadores de qualidade das instituições de ensino, né? Então a gente tem aí alguns indicadores bastante conhecidos, né, das nossas universidades federais, e a gente examinou aqui com todo um modelo conceitual para identificar algumas características das instituições federais de ensino em relação à composição do corpo docente, o, o desempenho dos estudantes, os conceitos de curso, conceitos de pós-graduação, como é que isso se distribuía numa série de instituições federais. Então, também é possível a gente utilizar essas informações todas e, dentro de um modelo conceitual, chegar num índice geral, por exemplo, para fazer determinados ranqueamentos ou conhecer melhor a realidade. Aqui um outro exemplo também que a gente tem da área da saúde, novamente, né, mas de avaliação de desempenho, um por exemplo, com itens que foram considerados mais ou menos satisfatórios, no caso aqui, muito satisfatórios, nas avaliações de desempenho de servidores. Então, também isso é um outro tipo de indicador. Aqui o mais curioso, que são indicadores de performance, de desempenho operacional nos aeroportos, né? Tem, na literatura, a gente encontra mais de 40 indicadores de avaliação de desempenho em aeroporto, né? E indicadores que vão desde, por exemplo, a limpeza dos banheiros, né? O conforto acústico do aeroporto e outros, né? Como um indicador para ser avaliado quando se comparam diferentes aeroportos no mundo todo. Então, isso, inclusive, são indicadores internacionais de performance, de desempenho de aeroportos, tá, pessoal? Então, de novo, são exemplos aí, né? Por exemplo, a disponibilidade de carrinhos para carregar mala, né? Tudo isso entra como indicadores, né, de performance operacional de aeroportos, tá? A gente tem aqui um estudo nos aeroportos brasileiros, no caso, neste período aí, que foi um pouquinho antes dos fenômenos de privatização, né? Aqui no livro até tem um capítulo meu sobre risco e sobre o sistema de informações hospitalares do SUS, mas tem também nesse livro um capítulo sobre gravidez na adolescência, que é um outro indicador também que a gente pode utilizar, né? No caso, a gente utilizou no município aqui da região metropolitana de Porto Alegre, em Alvorada, e a gente encontrava muitas vezes, né, duas ou três gestações abaixo dos 20 anos de idade, né? Então, assim, situações bastante complicadas, né? E que podem ser medidas, podem ser avaliadas, acompanhadas através de indicadores como esse de gravidez na adolescência, e não era uma, mas sim, às vezes até três gravidezes na adolescência. Aqui outros exemplos de estudo também, a gente teve a oportunidade de fazer um sobre desperdício de vacina, utilizando dados literalmente de logística, né? Porque distribuição de vacina envolve essencialmente uma questão de logística, né? Quantos frascos eu tinha na entrada, quantos foram utilizados, quantos sobraram, né? E a gente aqui evidenciava que, embora
as vacinas de multidose fossem mais baratas, elas terminavam sendo muito desperdiçadas, porque abria um frasco, terminava usando uma e não se conseguia usar no mesmo dia as outras, terminava indo fora. Também dá para avaliar através desses grandes sistemas de informação que a gente tem, ou, por exemplo, internação por bronquiolite aguda, que é uma situação que a gente esperaria ser a mínima possível na região metropolitana. Tudo isso são indicadores que podem ser usados na administração pública, né? Aqui a gente trouxe até alguns artigos internacionais que também tivemos oportunidade de trabalhar. Opa, como por exemplo esse relacionados aos exames de imagem, né, de características como cintilografia e outros, né? Também fizemos algumas avaliações aí econômicas do câncer de mama, do câncer coloretal em relação à ausência de atividade física, né? Ou em relação ao excesso de peso. Então, tudo são exemplos de indicadores que a gente pode desenvolver, utilizar e aplicar. Lamentavelmente, a gente não teve aí o censo, está toda essa, vamos dizer assim, confusão, né? E esperamos aí que a gente tenha um bom censo para um bom censo com C, um censo demográfico, para a gente resgatar aí a possibilidade de fazer uma série de indicadores que estão muito prejudicados com esse interregno grande aí do censo de 2010, né, gente? Aqui uma piadinha do gerente que não está satisfeito, que diz que o nível de satisfação dos empregados, né, tá baixo, o moral está baixo, e como o bônus dos gerentes é ligado aos resultados, vão fazer grandes mudanças na pesquisa, né? Então, muitas vezes parece que o problema não é com o dado, mas é com o termômetro que mede o dado, né? Essencialmente era isso que eu queria trazer para vocês aí, pessoal, sobre indicadores. Há realmente um mar de potencialidades de indicadores que podem ser utilizados. E eu gosto muito de lembrar essa frase de um economista, do Maynard, que diz que o preço do conhecimento é alto, né? Mas o custo de não saber as coisas, o custo da ignorância, ele é maior ainda, né? Com isso, eu agradeço aí a paciência de vocês, me coloco à disposição, vou ficar mais um pouco aqui para quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, mas quem quiser se retirar aí da sala virtual, fique bem à vontade, tá? Eu vou continuar mais um pouco aqui, acho que dá para parar a gravação, né? E se alguém tiver alguma pergunta aí, ou algum comentário que quiser fazer, me coloco à disposição, tá aqui o meu e-mail, né? E espero que vocês aproveitem bastante essas semanas aí da nossa disciplina, né? Tem uma tarefinha lá, pode ser um pouquinho trabalhosa, mas acho que ela vai ajudar a ter essa noção mais ampla aí sobre indicadores, né? E obrigado pela oportunidade, pessoal, certo? Uma boa noite para todo mundo aí. Professor, eu vou manter gravando porque de repente a dúvida auxilia outros alunos, tá? Tudo bem, aham, à vontade. Espero que não tenha assustado vocês aí com muita coisa, tá, gente? Professor, eu acho que é isso mesmo, tá? A princípio, nenhuma Bom, dúvida. se é isso, então, mais uma vez me coloco à disposição, tenho o e-mail ali, né? E desejar a todos aí um bom curso, tá, pessoal? Então, A Vi- esperando reencontrá-los em outras oportunidades aí, certo? Uma boa noite, então. Professor, Tchau, tchau. professor, tá me ouvindo? Sim. A Viviane levantou a mão. Eu acho que ela tem uma dúvida. Ah, então tá. Vamos lá. Vamos ver o que que a gente pode colaborar com a Viviane aí. Viviane, tá cortando o seu áudio, não estamos entendendo.
E Pode escrever no puxa chat vida. também. Ah, o- hum, Oi, desculpe, tá indo agora? Sim, 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 estamos te ouvindo. Então, professor, é mais mesmo. Eu não tenho nenhuma dúvida, assim, porque somente na faculdade que eu tive mais proximidade, assim, com essa área tão grande, né, de economia, indicadores. Mas eu quero sim aproveitar para lhe agradecer a sua aula, que foi excelente, com bastante paciência. E então, muito obrigada, professor, tá bom? E Ó, vamos lá obrigado, Viviane. para a leitura. Vamos lá para a leitura. Hoje já me dediquei o que eu pude já nos artigos. E daí vamos lá tratar de conhecimento, né? Que bom, e Tá qualquer bom? dúvida ou qualquer sugestão que tiver, a gente está à disposição, tá? Tá Obrigado. certo. Obrigada. Aí. Acho que é isso mesmo, professor. Então tá, vou saindo daqui então. Vou ver se eu acho a saída aqui. É, Obrigado então, pessoal, tá? se não conseguir sair, fica tranquilo que a hora que eu fechar a sala, sai Tá, todo mundo. cai todo mundo. Então eu vou fechar aqui, pode deixar. Obrigado então.